De Cristo, na paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu não gosto de fazer muito, mas eu aprendi com meu filho. Eu vejo bastante pessoas aqui, mas eu gostaria de ouvir mais uma vez. Eu saúdo a amada igreja de Cristo, na paz do Senhor Jesus, amém? Opa, glória a Deus, maravilha, né? Estar na presença do Senhor é algo fundamental para a vida do cristão. Nós não estamos aqui por outra coisa. Não é para mostrarmos que somos mais bonitos, nem tampouco porque sabemos falar, e nem tampouco para mostrar as nossas vestes, ou qualquer algo do gênero. Mas estamos aqui por causa de um único nome, um nome que excede entre os séculos, na expansão dos céus, nas extremidades da terra, e que tem um grande poder, e que é glorioso e é único. É por causa dele que nós estamos aqui. Saímos das nossas casas, dos nossos confortos, podemos dizer assim. Poderíamos estar lá deitados na frente de uma TV, conversando, jogando conversa fora. Mas como nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, é impossível o Espírito Santo ficar de braços cruzados e não te tocar para tu vires a casa para adorar a Deus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vida, e é Ele que faz todas as coisas. E pegando aqui o que o nosso pastor disse deste louvor, por quanto tempo você fez o contrato para adorar a Deus? Já pensou? 5 anos? Porque tem muitos que entram na casa do Senhor para adorar a Deus e passam 1 ano e depois vai embora. Outros passam 5 e depois, isso não é para mim. Outros passam 10 e chega à conclusão que não nasceu para aquilo. E você? Por quanto tempo você decidiu adorar a Deus? Qual é o tempo que você agendou lá, marcou no seu contrato? Pois eu pego este louvor e digo: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Por quanto tempo você quer ficar na presença do Senhor? Amém? Quero que estar agradecendo esta oportunidade ao nosso pastor Eliel Veras e a toda a igreja Aliandra, igreja linda e maravilhosa, aos obreiros que concede esta oportunidade de eu estar aqui à frente, tendo entre vós pessoas com mais autoconhecimento, né? E quero logo dizer que eu não sou o pregador, eu simplesmente sou adorador. Eu gosto de adorar. E o melhor lugar de se estar na igreja, irmãos, é sentado onde você está, para adorar a Ele. É o melhor lugarzinho, entende? Aqui à frente é comprometedor. Aquilo que você fala, você tem que viver. E aquilo que você vive é o que tem que falar. Amém? Falando nessas palavras, antes quero fazer menção do nosso pastor
Francisco Rocha, que a qual nós cultuamos a Deus e congregamos ali em Azambuja, e ele manda um abraço a esta igreja de um afeto especial, né? E que Deus venha a ser glorificado e exaltado nesta noite. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em Deuteronômio. É uma palavra simples, curta, não tomarei muito tempo, mas quero trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração de viver para o Senhor. Deuteronômio capítulo, aleluia, 34, glórias a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 34, e o versículo é o 7. Glória a Jesus. Aleluia. Deuteronômio 34 e o versículo é o 7. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Vou repetir porque ele é pequeno e não vai levar muito tempo, então repetindo a gente passa mais tempo, tá bem? Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Amém, meus irmãos? O louvor que ele cantou tem a ver com esse versículo. Como podemos então falar das coisas de Deus? É simples. É que as coisas do Senhor na vida do crente, na vida do ser humano, não é como o ser humano pensa que deve ser, e nem da maneira que ele acha que poderia ser, mas é da maneira que Deus quer que assim o aconteça. Moisés, ele nasceu numa época improvável de sobrevivência. Ele nasceu numa altura aonde era impossível permanecer com vida, pois havia na época aonde ele nasceu, no tempo dele, um decreto real do imperador, do rei, do faraó, que todas as crianças hebreias, homem, teriam que ser mortas na hora do nascimento. Era improvável, não tinha como ele nascer. Mas justamente nessa época foi quando Moisés nasceu.
E a palavra do Senhor nos conta, e todo mundo é conhecedor, da provisão de Deus, do agir de Deus na vida deste menino. E ele passou 40 anos, sabe onde, irmãos? No palácio, sendo criado pelo faraó, sendo criado pelo próprios rei da época. Tudo isso agido, tudo isso projetado pelo próprio Deus. Mas como Deus tinha um projeto ainda maior, que não era só aquele tempo de 40 anos, ainda queria mais algo na vida dele. Porque às vezes nós achamos que o nosso tempo tem uma data, tem um limite. Eu acredito que o Senhor me quer aqui por tanto tempo. Eu vou passar aqui só 2 anos. E depois eu vou pedir para o Senhor para sair. Eu acredito que o meu projeto, eu acredito que a minha vida, o meu trabalho, eu acredito que o meu servir, o meu tocar na igreja, o meu cantar aqui no ministério, é só 1 ano, porque o pastor vai me colocar aqui. E quando chegou no período de 40 anos, Deus disse: agora, Moisés, que você já está bem instruído nas línguas, no conhecimento, na ciência, pegou a tua aula teórica, tem agora o diploma, a faculdade feita, agora eu vou te levar para o deserto, para passar pelo estágio. Um estágiozinho de 40 anos também. 40 anos no deserto. Estou resumindo aqui para que os irmãos entendam aonde o Senhor quer nos levar nesta noite. Quantos estão entendendo? 40 anos de teoria na faculdade, sentado ali no banco de escola, ouvindo os cientistas da época, as letras, a cultura, né, a língua. E ali Deus: olha, Moisés, já chegou o teu tempo. Tá bom de estudar agora. Agora vamos para a prática, vamos para o estágio. Quanto tempo, Senhor? 40 anos. 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. 40 anos pegando o sol escaldante do dia. 40 anos pegando o frio da noite. Eu só não sei se era assim que nem aqui, né? Porque aqui tá frio, né? Quem vem lá do Pará é mais quente lá. Quando chega aqui em Portugal sofre, viu, meu irmão? E 40 anos de luta, Moisés. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Moisés é quando Deus resolve outra vez falar com Moisés, só que agora de uma forma diferente. Quando Deus aparece para Moisés pela primeira vez, sabe onde foi, irmãos? No monte. E Moisés teve que subir o monte. E quando Deus vai falar com Moisés ali no monte, aleluia. Eu estou resumindo aqui, irmãos. Não estou contando detalhes, porque toda a igreja é conhecedora da história de Moisés. E quando Deus vai falar com Moisés para o verdadeiro chamado, porque ele já tinha passado, irmão, no estágio. Ele já tinha a aula da teoria 40 anos e agora ele tinha acabado de passar no estágio, irmãos, de 40 anos. Aí Deus fala a Moisés: Moisés, eu tenho visto o clamor e o sofrimento do meu povo. Eu acho interessante isso aqui.
Então eu desci. Quem era que estava lá? Era Deus. Eu desci para livrar o meu povo. O povo de quem era? De Deus. Olha assim para o seu irmão e diz: você é do Senhor. Você não é de si mesmo. Você é do Senhor. E aí Deus fala para Moisés ali no monte. Não era lá embaixo, irmãos, era no monte, lá em cima. E Deus prepara Moisés, Moisés recusa como sempre. O ser humano é terrível. Quando você é chamado para pregar, para cantar, a tendência é de recuar. Quando você é chamado para estar na liderança do ministério, você diz que não. Quando você é chamado para estar na direção de missões, e você quer botar o pezinho e dizer que não sabe fazer. Foi o que Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei lidar com as palavras, pois eu sou um homem de língua pesada. E Deus ali trata com Moisés e envia. Aleluia. Ele envia para o emprego de Moisés, porque já tinha passado na faculdade. Já tinha passado no estágio, irmão Edivaldo. Agora, o emprego dele de verdade, ele ia trabalhar agora. Sabe por mais quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Às vezes nós achamos que o nosso ministério é só por um ano, que o chamado que Deus tem na tua vida é só enquanto o pastor está aqui, porque quando ele for mudado virá outro, e aí eu não serei mais. Às vezes você acha que, olha, eu estou passando aqui um tempo nessa igreja, mas é só por um período, porque eu estou de passagem. Não, meu irmão, você não está de passagem, não. O teu chamado, ele não é só por um período, não. O teu chamado, ele não é só apenas por um momento, por um instante, por um ano, não. Mas o teu chamado é para a vida toda. Você foi chamado para estar na presença dEle a vida inteira. E quando terminar a vida aqui na terra, continuará no céu. Não é só um periodinho, não. Não é só agora. Eu vou ficar aqui enquanto o pastor está me dando essa oportunidade, porque depois vem outro e me tira daqui mesmo. Não, meu querido, não pensa assim, não. Porque o teu chamado é para a vida inteira. E o que me chama a atenção de Moisés é que quando ele vai para o Egito, e lá ele faz as proezas, porque quem tem chamado, irmão, e é enviado, os milagres acompanham também, e as proezas acompanham também. Por quê? Porque quem envia é quem vai com ele. Deus estava com Moisés. E ele consegue ali, pelo poder de Deus, como todo mundo já conhece, a história, e tira o povo. Agora vem o processo do trabalho, da aprendizagem que teve na escola e que depois teve no estágio. É quando vai executar aquilo que você aprendeu. Você não aprende as coisas, irmãos, simplesmente para ter conhecimento daquilo que aprendeu um dia. Você aprende as coisas para passar para os outros e executar na presença dos outros. Você é uma ferramenta de Deus, então é para isso que você foi feito, foi gerado, foi criado. Quando Jeremias teve o primeiro encontro com Deus,
Ele disse: Senhor, eu sou uma criança. Ele disse: não, antes mesmo que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Antes da formação, eu já te conheci. E lá mesmo te consagrei e te dei por profeta. Não é agora não, irmão, que você está sendo chamado, não. É desde o ventre. É desde o ventre. Então Moisés começa a primeira prova, irmãos. Quando o povo chegou ali naquele local onde as águas eram amargas, e o povo começou a reclamar. E a cada passo que Moisés dava no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, era um turbilhão de problemas. Sem falar da passagem do Mar Vermelho, que o povo também murmurou. E quando Deus chama Moisés para ensinar o povo, para trazer os mandamentos, a primeira coisa que o povo fez, irmãos, foi adorar um Deus. Fizeram um bezerro de ouro. E isso foi irritando Deus. Isso foi irritando Deus. Sabe quantos dias ficou Moisés no vale? Não, irmão, não foi no vale. Foi no monte outra vez. 40 dias no monte. Deus disse: Moisés, desce porque o teu povo. Oxe, mas Deus lá atrás não disse que o povo era dele? Como é que agora é povo do Moisés? Ó, Moisés, desce que o teu povo está pecando contra mim. Deixa eu falar uma coisa aqui em cima desta palavra. Quando você está na obediência ao Senhor, servindo ao Senhor, você é do Senhor. Mas o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, quando o pecado se apresenta pelo homem, já não é mais do Senhor. E Moisés começa ali uma grande luta com aquela multidão, com aquele povo. 600 mil homens foi que saíram de lá, sem contar mulheres, crianças e idosos. 600 mil homens. E aquele povo começou a pecar tanto contra Deus, contra Moisés, se levantaram. Aí Deus chamou mais uma vez Moisés no monte, subindo outra vez. Ele disse: Moisés, eu não aguento mais. Esse teu povo tem um coração obstinado a pecar. Então eu vou dizimar ele da terra. Eu vou eliminar da face da terra. E farei de ti uma outra nação. Isso aqui me chama a atenção. Porque eu acredito que um povo que deu tanto problema, eu seria o primeiro. Senhor, eu concordo, já que é o Senhor que está falando. Isso não passou pela minha cabeça não, mas já que é o Senhor que está dizendo, eu concordo com o Senhor. Até Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Sabe, irmão, quando no teu chamado, no teu trabalho para o Senhor, pessoas vão se levantar contra você, e é teu irmão. É teu irmão. Teu amigo. Está ali contigo, junto, está conhecendo, está sabendo. Judas também se levantou contra Jesus. Pedro negou o Senhor. Tomé não acreditou que ele ressuscitou. Andou ali 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus, mas
quando Jesus morreu, que os outros disseram, olha, o mestre ressuscitou, e disse, eu não acredito. Foi a primeira palavra que ele abriu a boca para dizer, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver. Parece que ele falou, foi para o próprio Jesus, sabe? De repente Jesus apareceu, então toca, Tomé. E Miriam e Moisés foi fazer o que, irmãos? Interceder pelo povo. Senhor, não faça isso, Senhor. Oh, meu Deus, o coração, irmãos. O coração. Sabe o que significa isso? O nosso Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, e dizendo, Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E Moisés disse, Senhor, não, Senhor. O que as nações vão dizer de ti? Que o Senhor tirou este povo lá do Egito com sua mão forte, e agora no deserto para destruí-los, Senhor. E Deus atendeu o pedido de Moisés. Não, Moisés, tá bom, eu não vou matar o teu povo, não. Mas só que eu vou fazer o seguinte, você vai daqui para frente hoje, que eu vou colocar um anjo para ir com vocês, mas eu não posso ir no meio do povo. Sabe por que Deus não pode ir no meio do povo, irmão? Porque o povo estava em pecado. Quando a igreja tem pecado, Deus não habita no meio da igreja. Peleja, você luta, você fala, você prega, você diz, está falando tudo certo. Mas Deus não está lá. Deus não está lá. Só que Moisés outra vez intercede. Ele diz, Senhor, pois eu lhe digo que eu não arredarei o pé daqui deste monte. Meu Deus do céu! Eu imagino Moisés ali falando com Deus, ele diz, Senhor, pois eu não sairei daqui com este povo sem a tua presença. Eu não sei se na tua casa tem a presença do Senhor. Eu não sei se você já sentiu a presença do Senhor neste lugar. Mas eu sinto a presença do Senhor todas as vezes que eu vou à casa dele, aleluia. Porque um culto sem a presença do Senhor não é culto. Uma viagem sem a presença do Senhor não é viagem, não é passeio. Uma família sem a presença do Senhor não há paz, não há felicidade. Um casamento sem a presença do Senhor não há alegria. A sua vida, a minha vida, sem a presença do Senhor, não há alegria. Davi sabia disso. Davi sabia exatamente como era um homem sem a presença do Espírito Santo. Davi acompanhou ali o estado de Saul. Ele acompanhou, ele presenciou, ele viu que quando o Espírito de Deus estava com Saul, ele entrava e saía. E o próprio Davi chegou a dizer que ele, Saul e Jonatas eram como águias na batalha, ferozes, valentes, porque Deus era com ele. Mas naquele momento que Davi estava presenciando Saul, o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, e havia ali um espírito mau a perturbar Saul.
Davi sabia disso. Ele tinha certeza absoluta que a pior miséria do homem é sem a presença do Senhor na sua vida. E quando ele estava em pecado, e que estava ali naquele momento arrependido, ele mesmo sendo rei, ele apresentou ao Senhor logo mais do que depressa, e disse: Senhor, tão somente pequei, tira tudo de mim, tira o reinado, tira as vestes reais, tira a riqueza, tira tudo, 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 mas a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Mas a presença do Espírito Santo, Senhor, não retires de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo, então comece a adorar o Senhor, a exaltar ao Senhor, porque Ele está neste lugar, falando para você que você sem Ele não é nada. Mas até o nada com Deus é tudo. Aleluia. Mas por quanto tempo mesmo você decidiu servir a esse Deus? Moisés já estava no seu terceiro processo da vida, executando aquilo que aprendeu. Muitos levantes aconteceram com Moisés. Naquele dia que Deus disse que não iria mais com Moisés, Deus voltou atrás e viu ali aquele coração daquele homem, confiando unicamente nele. E ele foi mais além e ousado: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aleluia. Ele estava conversando face a face com Deus, e ele ainda queria mais. Eu não sei como é que você vem para a casa do Senhor, e que às vezes você já está sentindo a presença do Senhor, mas eu estou sentindo aqui que eu quero mais. Eu não sei se você quer mais, mas eu quero te dizer que o Senhor tem mais para te dar. E Moisés disse: Senhor, eu quero ver-te, Senhor. Eu quero te ver. E Deus disse: Moisés, homem nenhum me viu e nem me verá e ficará vivo. Mas, pelo teu argumento, vou colocar a minha mão, quando você estiver na penha, e vou passar. E tu me verás só pelas costas. Maravilha, né, irmãos? Moisés sabia no que ele estava fazendo. Ele acreditava no seu chamado. Só que aqui, irmãos, eu quero agora finalizar. Os irmãos vão dizer: meu Deus, o que foi que mesmo que ele pregou? Não, irmãos, a palavra é do Senhor, não é minha. Eu disse para os irmãos que eu não sou pregador. Deixei bem claro no início para os irmãos não terem tanta expectativa em mim, mas tivesse expectativa no Senhor. Tá bem, irmãos? Bem aqui, irmãos, o Moisés estava com 120 anos. No capítulo anterior, a Bíblia vai registrar que Moisés estava com 120 anos. Posso vos dizer que eu tenho hoje 37 anos que eu sirvo ao Senhor. Já caí, mas Deus me levantou. E Moisés, na idade de 120 anos, irmãos, já velhinho. Que tem gente que quando chega a uma certa idade, ele já quer parar, né? Ele diz: não, agora eu já estou 60 anos e eu quero agora ficar aqui em casa. Não tem, isso é mais já para os novos, fazer evangelismo. Não é verdade? Nós temos aqui um ancião aqui, ó, na igreja aqui, ó, cabelinho branco.
Entende? Está aqui. Fosse outro, estaria em casa. Entendeu? Porque já chegou a idade. Mas Moisés, com 120 anos, irmão, ainda estava na frente. Trabalhando arduamente. As forças dizem que já tinha sido. No dia de uma guerra lá, quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando os braços cansavam, ia abaixando, os inimigos eram quem prevalecia sobre Israel. Mas a Bíblia é categoricamente especialista em registrar um detalhe especial. Ele diz que Moisés, aos 120 anos, foi quem morreu. E que me chama a atenção que mesmo na idade de 120 anos, Deus chama para falar com Moisés. Sabe aonde, irmão? No vale. Por causa que ele estava já velhinho, irmão. Tinha que ser no vale, não tinha não? Eu não posso ir não, Senhor. A oração de manhã, 5h30, não posso ir não. Oração de madrugada, Senhor. Já estou velhinho, já estou de idade. Esse frio dói meus ossos, que em mim dói, sabe, irmão? Ou o frio que dói nos ossos. Entendeu? Não, não vou não. Essa idade já não compete mais, isso é para os mais novos. Mas Deus chamou Moisés para falar com ele. Mas não foi no vale não, irmãos. 120 anos Moisés subindo o monte. 120 anos subindo o monte. A Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo, irmãos, a Bíblia vai dizer, interessante, que ele subiu o monte, saiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, aí subiu, estou no monte. Aí vai dizer, ao cume de Pisga, tinha outro monte em cima do monte, 120 anos. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: até quando você quer servir ao Senhor? Até quando você quer servir ao Senhor? Depois que você tiver só com 30 anos de crente já está bom? Ou quando você chegar na idade, como é que vai ser? Uma vez eu vi uma história, não acredito se fosse verdade, não sei exatamente, porque histórias são histórias, mas diz que uma velhinha queria muito ir na igreja, só que a idade já não permitia muito, porque ela não tinha mesmo as forças. Ela teve uma ideia ousada, ligou para a polícia, no SOS. A polícia chegou, ela disse, não, é porque eu queria ir na igreja e não tem ninguém que me leve. E os policiais se compadeceram dela e levaram ela para a igreja, já velhinha. Às vezes nós estamos tão novos, irmão, não quer vir na igreja. Estamos cheios de saúde, 30 anos, não quer não, estou cansado. Um outro dia eu fiz isso. Misericórdia. Dia de sábado, olha só. Falei para minha esposa, disse, não, hoje o corpo não aguenta. 30 anos, irmão, que vergonha. Que vergonha, 37. Que vergonha. Você acredita que eu me senti culpado por isso? Quando passou o culto da EBT, meu coração quase chora por dentro. Aquela peito ficou grosso, desse tamanho assim no peito. Oh, meu Deus, me perdoa. Quando eu chego em casa, irmão, eu nem olho para a cama. E se eu deitar lá, eu não me levanto mais. Então,
só sento para vestir a meia e já estou indo para a igreja. Porque eu estou novo. E eu tenho que aproveitar enquanto eu estou novo. Porque quando eu tiver velho, eu tenho 2 varões ali que vai me levar, nem que seja nas costas. Vai ter que me levar para a igreja. Porque na igreja é lugar de alegria. Na igreja é onde Deus derrama a bênção. É na igreja que Jesus salva. É na igreja que Jesus cura. É na igreja que você sente alegria. É na igreja que você se renova. É na igreja que você é renovado, seus vigores, as suas forças. É na igreja que você tem comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é precioso diante dos olhos do Senhor. E quando há união, Deus derrama bênção por 2 dias. Só por 2 dias, irmão? Está lá em Salmo 123, irmão. A bênção e a vida para sempre. Só tem um detalhe. Só derrama onde há união. Agora eu lhe pergunto. A igreja toda aqui e eu lá em casa, que nem fiquei no dia. Será que eu recebo bênção? Não, que eu não estou unido. A igreja orando, reunida, em união, e eu lá no shopping. Meu Deus do céu. A igreja reunida, louvando, adorando o Senhor, Deus derramando a bênção, e o povo brilhando diante de Deus, e eu na praia. O que você diz, irmão Edivaldo? Deus, a igreja reunida, clamando ao Senhor por misericórdia, por saúde, por bênção. E Deus diz, vou abençoar, só que a cadeira do Cefas está vazia. E perdeu. E o que nós perdemos hoje, não volta mais. Pode ter na certeza, irmão. Quando alguém disser assim, irmão, você não foi para a igreja, foi uma bênção lá na igreja. Você perdeu mesmo, pode aceitar a palavra, você perdeu, porque aquele dia não volta mais. Virá outros, mas aquela oportunidade não vem mais. A Bíblia categoricamente registrar e dizer que Moisés, com 120 anos, ele enxergou tudo da promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel. Deus disse, olha Moisés, a terra. E Moisés avistou a terra. Aonde está registrado das limitações, Moisés viu com os olhos. Não foi binóculo não, tá, irmãos? Era olho mesmo, uma vista limpa. A tua vista está limpa? Como é que você tem visto o trabalho do Senhor aqui? Aquilo que Deus tem feito na tua vida? Você tem enxergado isso? Eu tive esses dias perto de uns amigos, e todos 2 crentes, e um deles chegou a dizer assim, já estou aqui em Portugal um bocado de dia, eu ainda não encontrei uma igreja para mim me congregar, para me firmar, ainda não achei. E eu sabendo que ele tinha ido lá na nossa, eu cocei a cabeça, eu digo, tão novo e já cego. Tão novo e já não enxerga mais. Entende? E a palavra vai registrar que
Isaac perdeu a vista. Os seus olhos escureceram. E quando ele chamou Esaú para trazer o guisado para abençoar, Esaú, por sua primogenitura, a Bíblia vai dizer detalhadamente que quem veio no lugar de Esaú foi Jacó. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quem tem a vista escurecida, que não enxerga mais, ele é fácil de ser enganado. E enganado. Como é que está a tua vista? Onde é que teus olhos estão enxergando? Qual é o teu horizonte? Porque se os olhos das pessoas fossem bons, de vista boa, essa igreja estaria lotada. Se os olhos fossem bons, não carecia convidar para vir para o culto, não, irmão. A igreja estaria em peso. Eu estava dizendo para minha esposa e também ressaltei com a minha pastora que como Deus prova o homem, viu? Vocês lembram aqui da festa que teve na igreja o ano passado? E eu falei aqui que a minha esposa estava sem trabalho. Pois de lá até aqui, até quinta, estava sem trabalho. Ô, meu irmão. Todo dia aparecia gente ligando. Olha, Neizete. Você é a Neizete? É, sou eu. Tem um trabalho aqui para você, aqui pertinho da tua casa. Só que é das 5 à meia-noite. Olha, tem um trabalho aqui para você. Só que é das 6 às 4 da madrugada. Olha, tem um trabalho aqui para você. Só que não tem feriado, não tem fim de semana, não tem nada. Você vai ficar sem vida. E a minha esposa olhava para mim, olhava para ela, ela fazia assim: não dá para mim não, eu quero de dia, de 8 da manhã às 5 da tarde. Porque é de dia que ficou para trabalhar, à noite ficou para descansar. E adorar a Deus. Mas o cerco foi apertando. O cerco foi acochando. E todo dia, quase, era uma ligação. E não, tá difícil. E o circo apertando. E o circo apertando. Ela me confortava. E eu também confortava ela. Não, mas bora permanecer. Porque aquilo que você fala, irmão, é naquilo que você vai ser provado. Porque eu botei no meu coração de não deixar a casa do Senhor por conta de trabalho. Eu e ela, nós colocamos isso no nosso coração. De não deixar a casa do Senhor por conta de trabalho. Porque a minha visão não se resume a trabalho. A minha visão, ela não se resume somente esse púlpito aqui, não. A minha visão não se resume somente às lajotas da igreja, a pintura aqui do templo, não. A minha visão, ela se resume, irmãos, em ver o horizonte muito longe. Porque a promessa que ele fez irá se cumprir. Eu sei que um dia ele vai voltar. E é para isso que eu estou olhando e eu quero permanecer, nem que seja com 80, com 100, com 120, 200, que eu morra. Mas eu quero estar de olho nele, na volta dele. Não perca a sua visão. Não perca a sua força. Mas te conserve na presença do Senhor. Não saia de igreja em igreja atrás de outros. Não saia.
Porque o lugar que tu estás é uma bênção. E Deus abençoa onde você está. Eu só saio dessa igreja, irmão, para o céu. Que Deus abençoe para todo sempre. Amém.